Oi, gente, boa noite, bem-vindos à live da Genial Education. Meu nome é Victor e aí tá Oi, ela, Maria Victor, Luísa. tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo bem também. Legal. Para quem não conhece, a Maria Luísa é uma aluna Genial, né, e também do Colégio Petrópolis em São Bernardo do Campo, e foi aceita em não em uma, não em duas, não em três, não em quatro, não em cinco, mas em seis universidades dos Estados Unidos. Então, para começar a nossa conversa, parabéns, né, pela sua conquista, Ai, pelo seu sucesso. obrigada. Obrigada. Olha, eu agradeço muito a vocês, viu? Porque vocês me ajudaram demais, demais. Então, se isso foi possível, foi muito por causa de vocês. Então, muito obrigada, viu? Que isso, não, a conquista é toda sua, né? Foi um mérito seu de ter estudado, ter se esforçado e ter aproveitado, né? Tanto a sua jornada no ensino médio aqui no Brasil e também no high school, no ensino médio norte-americano pela Genial Education. Então a gente vai bater um papo, né? Para a gente Vamos. poder também passar essa experiência para quem está assistindo aqui a gente, para poder entender como é que funciona a Genial e para como é que segue esses passos, o que você fez aí de diferente para ser aceito de novo em seis universidades nos Estados Unidos, né? Então, eu queria saber primeiro como é que foi aí, como é que você começou a trilhar esses passos no High School Genius, que ano letivo você estava, como é que você decidiu, né, começar nessa jornada? Bom, eu entrei na Dinho em 2016, que foi quando vocês anunciaram a parceria com Petrópolis. Então, eu entrei em 2016, eu estava no oitavo ano, na metade do ano, e nossa, foi aí que começou tudo. Na primeira palestra que eu soube da possibilidade de estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade nos Estados Unidos, eu achei aquilo incrível, porque nunca tinha passado na minha cabeça, né? E decidi fazer, então foi aí que começou tudo, graças àquela palestra. Que E legal. Pode falar, pode falar. acho que assim, acho que só isso por enquanto. E aí, e como é que é o High School Genius? Assim, o que que você achou do primeiro momento, seu primeiro contato, quando você começou a fazer a... Porque é um high school online, né? Ele é todo EAD, então você tem as aulas ao vivo com professores norte-americanos, você tem a sua plataforma de estudos online. Como é que foi o seu primeiro contato com tudo isso, né? Porque agora a gente está um pouquinho mais acostumado, Agora a gente tá mas, craque nisso. mas naquela época não, né? Era uma super novidade. Como é que foi para você se adaptar ao ensino online? Foi a primeira vez que eu estudei online. Com a Dinho foi a primeira vez que eu fiz qualquer matéria online. E foi muito diferente, muito fora da minha realidade, mas funcionou muito bem. Eu não sabia que funcionaria tão bem assim. E tive um pouco de dificuldade no começo, como todo mundo tem, mas tem professores ao vivo, tem os learning coaches que me ajudaram sempre daqui, né? Então eu consegui me adaptar bem e com bastante disciplina, horário, colocar tudo numa agendinha diária, deu para fazer tudo certinho, completar aí em 2 anos, eu acho. Acho que foram 2 anos que eu completei. Você terminou em 2 anos, então, High School Genius. As matérias obrigatórias, eu terminei em 2 anos. Sim. Aí eu fiz, acho que por mais um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio, as 3 letivas. E quais foram essas três matérias eletivas que você fez? Eu fiz International Business, que negócios internacionais, né? Sim, Eu fiz empreendedorismo e fiz publicidade com vendas, advertising e sales promotion. Então, essas que matérias legal. foram todas relacionadas ao que eu quero fazer, ao curso que eu vou fazer na faculdade, já foram todas pensadas. Então, foi isso. Tem Legal. tanta possibilidade de eletiva, isso foi outra coisa que me impressionou muito. Na hora de escolher, assim, o catálogo era muito eletiva e eu consegui fazer direitinho, de acordo com o que eu queria. Isso é uma das coisas legais, né? Porque você, dentro do high school, já começou ali a estudar coisas que você vai usar na sua graduação. Então, você foi explorando, né, a carreira que você vai seguir. E isso foi muito importante, porque lá fora, né, as faculdades, não sei se todo mundo sabe, mas as faculdades não avaliam só as provas que você faz, não avaliam só você como uma nota, elas avaliam todo um contexto. E dentre esses pontos que elas avaliam, o interesse no que você quer fazer, enfim, é muito, muito bem visto lá. Então, ter feito matérias de acordo com o curso que eu vou fazer foram muito bem vistas e eletivas, né? Que aumentam os créditos que você faz durante o ensino médio.
enfim, foram muito importantes. Legal. Antes de a gente começar a falar de universidades, eu queria voltar a falar um pouquinho mais da sua jornada no high school e te perguntar como é que foi as aulas ao vivo com professores norte-americanos, assim, como é que é a aula ao vivo com eles, como é que funciona a plataforma online, se o inglês ali no começo te assustou um pouquinho, como é que foi essa experiência? Foi, assim, acho que foi a parte de virar a chave para o inglês que eu tenho hoje. Antes a gente tem um inglês da escola, né, que aprendi tempos verbais, o básico, assim, para falar. Só que com os professores, eu conversava sobre assuntos específicos, com vocabulário completamente diferente. Então, no começo, apanhei no inglês, não vou mentir. No começo foi difícil. Também eu era pequenininha, né? Não entendia direito. Mas depois de um tempo foi muito bom. Então, ter os professores para conversar ao vivo, tirar dúvida de matérias que a gente geralmente tem em português, só que em inglês, foram muito importantes. O Andy, que foi meu counselor, também foi, assim, 10 conversar com ele em inglês. Acho que... Bom, é o que eu falo para quem quer fazer a DINO. Você primeiro precisa ter uma base boa de inglês, mas daí você vai adquirindo vocabulários, então seu inglês muda completamente, mas precisa ter a base. Então, foi, nossa, muito importante, as aulas são demais. Os professores me ajudavam muito e na época da minha escola, acho que só tinha eu e mais umas 3 pessoas fazendo, então não tinha tanto contato assim. Eu Sim. estava meio que sozinha. E eles me ajudaram muito, nossa, foi demais. Legal. E tem os Learning Coaches também, né, que são tutores brasileiros que vão ajudando o aluno na jornada da Dinho. Como é que esse Learning Coach te ajudou nessa rotina sua de estudos? Eles não me ajudaram, eles me salvaram. Não, eu não tenho palavras para o Kleber, para a Gil, para a Mayra, que foi a minha primeira Learning Coach. Então, sempre que dava um probleminha, mexer com internet, com tecnologia, já não era meu forte. E ainda mais em inglês, ainda muito pequena, era muito difícil. Então, sempre que dava qualquer BO, eles me ajudavam. E vocês são muito rápidos. Vocês, nossa, eu precisava de ajuda, mandava uma mensagem, já me ajudavam, já me respondiam. Não passei aperto nenhum, sufoco nenhum. Sempre me ajudavam. Então, nossa, foi demais a ajuda deles. Desde o comecinho, desde a parte do curso mesmo, né, das matérias obrigatórias, Sim. precisava de ajuda ainda para mexer nas tecnologias, até o finalzinho das applications, que eu precisava do transcript, precisava falar com a ativa, enfim. Sempre me ajudaram muito, sempre torceram muito por mim, que é também muito, muito legal, muito importante. Eu agradeço muito. Legal. Não, todo mundo aqui na Genial Education ficou muito orgulhoso aí do seu Ai, sucesso, né? Porque é por isso que a gente está aqui, para ajudar os alunos. Teve outros alunos também que vieram com cada um com uma notícia melhor do que a outra, né? Nesse período que a gente está tendo, que os alunos estão recebendo, né, as suas candidaturas, o retorno. Então a gente está super legal e super feliz aí com o sucesso de todo mundo. E ai, vamos falar agora, né, desse processo de universidade. Estou vendo que entrou bastante gente aqui desde que a gente começou a nossa. conversar. Então, só para avisar, a gente está numa live aqui na Genial Education com uma aluna nossa, Maria Luísa, que passou, né, foi aceita em 6 universidades dos Estados Unidos e está compartilhando com a gente essa experiência hoje falando aqui conosco. Então, eu queria saber, aí, o seu desejo de estudar nos Estados Unidos, fazer uma universidade lá, veio da onde? Veio da primeira palestra que eu soube que era possível. Ah, E eu aquela já palestra da Genial que você a falou. primeira palestra. Foi quando eu soube que era possível, já me encantei, já falei, não, é isso que eu quero fazer e pronto. Lá, na época, eu já tinha noção do que eu queria fazer. Hoje, meu curso é Business Advertising, que é publicidade com negócios. Mas eu Sim, tinha noção que eu queria publicidade. Então, e eu sabia que os Estados Unidos tem muito mais tecnologia avançada do que aqui. O curso de publicidade lá eu já tinha pesquisado depois da palestra. Era muito mais forte do que o daqui, então já foi o sonho, assim, estabeleci o sonho naquela palestra. E comecei o processo, e daí não larguei. Foi um processo um pouco difícil, a gente pode contar um pouco mais detalhado, mas deu tudo certo, né, no final das contas. legal. E como é que foi esse processo mesmo de fazer as candidaturas, né? Então, você teve que primeiro, acho que o primeiro passo foi descobrir o curso de graduação que você queria fazer, que você já falou pra gente aqui qual é,
Mas quais universidades, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos são mais de 4.600 universidades nos 50 estados dos Estados Unidos. Como é que você selecionou aí quais universidades você ia aplicar? Então, quando eu decidi mesmo que eu queria fazer, eu entrei em contato com o Andy, que é o counselor. E daí a gente meio que estabeleceu, o que foi muito importante, estabeleceu um passo a passo de cada coisa que eu ia fazer em cada tempo da aplicação, para organizar. Algumas coisas já é bom começar com antecedência, as coisas que são mais importantes, assim, mais gerais, para depois ir mais para o detalhe. Então, a gente fez o passo a passo. A primeira coisa que eu fiz foi a College List, que os americanos chamam, que foi a lista de faculdade que eu ia aplicar. A minha College List começou com, acho que, se eu não me engano, umas 200 universidades. Nossa! Começou por aí. A parte da College List demorou, acho que uns 6 meses para ficar pronta, assim. E como que você monta uma College List? Tem alguns pontos que a gente acha que são mais importantes, pelo menos os que eu achava mais importante. Pensando que eu vou morar num lugar fora do meu país, por 4 anos, eu preciso me sentir bem lá, né? Longe da minha família, eu preciso me sentir bem lá. Então, Claro. eu montei a College List pensando em clima, principalmente porque os Estados Unidos é muito frio, eu não gosto de frio. Você prefere o calor, então. Então foi Prefiro para o o sul calor. dos Estados Unidos que você já preferiu, já limitou um pouquinho. 50% você já cortou. Sim. O ponto era não ter neve. Então, não ter neve já eliminou muita parte dos Olha, Estados Unidos. eu estudei na Indiana University, no estado de Indiana, e eu peguei vários invernos, então eu posso dizer com segurança que você fez certo já de cortar algumas ali por causa do frio, se você não gosta, né? Eu, no caso, me adaptei, mas para quem não gosta, já fez muito bem. Eu não gosto, não. Tanto é que eu apliquei só para Flórida. Flórida tem muitas universidades, então eu Ah, apliquei só para Flórida. Outra coisa foi o custo de vida, a gente tem que levar muito em conta, isso também é muito bom para os alunos, terem diálogo com os pais, para ter noção de quanto pode gastar, de como vai gastar, já ir guardando dinheiro, né? E ver quanto custa. Lá eles contam por anualidade, mas também tem os custos da parte. Então, saber o preço foi muito importante, que já ajudou a montar a College List. que é a famosa tuition, né? Que é A o famosa preço ali tuition, anual. a Exatamente. Para tuition. quem está pesquisando agora, já aprender um pouco dos termos que vai usar, né? Quando estiver fazendo a candidatura. Então, o tuition é esse valor, que é o valor só que você vai pagar para a universidade para estudar. Mas como você está dizendo, tem os custos de vida, né? Tem comida, tem moradia, tem transporte, tem tudo isso. E além da tuition, tem os livros, tem a moradia. Muitos alunos preferem morar dentro do campus, mas tem também como morar fora do campus. E a tuition, você pode ter 2 tipos de tuition. Para quem mora já dentro do estado, que é a faculdade, você paga uma tuition chamada in-state, que você paga muito menos, assim, muito menos. Agora, para quem mora em outros estados ou em outros países, você paga out of state, que é um pouquinho mais caro, enfim. Então, levando em consideração todo o custo de quanto sairia por ano morar e fazer a faculdade, também foi outro ponto da College List. E o meu curso, os americanos, alguns vão para a faculdade sem saber o que querem fazer. Isso é muito normal lá, porque os 2 primeiros anos de faculdade, independente do curso que você está fazendo, você faz matérias que eles chamam de General Education. São matérias mais gerais, assim, e às vezes os alunos vão fazendo uma matéria e fazem outra, e só no comecinho do 3º ano de faculdade eles decidem, bom, esse vai ser meu curso, quero fazer isso. E aí decide de fato a major, que é E outro daí dos decide o termos, né? major, Exatamente. o seu curso principal. Eu já fui meio decidida, né? Então, eu pesquisei bastante os cursos que tinham em cada faculdade, para ver se tinha curso de publicidade. Se eram bons, eu tenho até uma dica para quem quiser, de 2 sites que são muito bons para quando você monta College List. Um é o US News, na parte de Education. Você acha você pode ver vários rankings assim das faculdades, dependendo do que você quer saber. Dá para ver ranking das faculdades, todas as faculdades dos Estados Unidos. Dá para ver ranking das melhores faculdades de enfermagem, de medicina, de business. E não só de graduação, tem de mestrado, doutorado também. É Sim, muito legal esse site. que é muito legal. Dá para ver também, por exemplo, da parte sul dos Estados Unidos, quais são as melhores, enfim.
E quando você encontra as faculdades, lá eles colocam várias informações. Então, quanto é a tuition, que é a anualidade, quanto que é para morar dentro do campus, que é o housing, a estimativa do salário que os alunos ganham assim que se formam, que eles dizem, os americanos dizem que 90% dos alunos que saem da faculdade já têm emprego garantido, então, enfim, já tem um salário mais ou menos de quanto é para quem acabou de começar a trabalhar, né? Acabou de entrar no mercado de trabalho. Então, esse site é muito bom e você tem lá uma parte que você pode comparar faculdades. O que me ajudou muito na hora que eu estava cheia de faculdades na minha lista, eu comparava várias e ia, né, tirando. Legal. E daí E aí, no final dessa listinha, você ficou com quantas ali para mandar os applications? Olha, eu vou falar que assim, eu não sou de fazer isso, mas eu fui mudar minha college list uma semana antes da minha prova do ACT, que é a prova, é tipo o Enem americano. Sim. Antes eu tava, acho que com umas 10, aí passou para 7. E dessas 7 eu fui aprovada em 6. Em 6. Então o aproveitamento ali tá altíssimo. Altíssimo, né? Graças a Deus. Legal, eu vi que tem gente mandando pergunta aqui pra gente, eu anotei 2, né? Mas, quantos anos você tinha quando você começou a Genial? Eu tinha 13 anos quando eu comecei. 13 anos, legal. Muitos então anos. Aí você ficou 2 anos para fazer o currículo obrigatório da Genial, né? E depois fez ainda matérias eletivas da Genial para ajudar no currículo. E também tem outra pergunta aqui que mandaram, se não me engano foi a Vânia, perguntou sobre bolsas de estudo, né? O que a gente tem que entender também nesse processo, né, Malu, é que bolsas de estudos é uma candidatura à parte, Sim. né? Do que da admissão. Você chegou a se candidatar para bolsas de estudos também? Cheguei. Na verdade, assim, vou falar, é muito diferente. Cada faculdade trabalha de um jeito depois de um determinado tempo. Durante a primeira fase das applications são todas parecidas, mas depois na segunda parte e quando você entra elas são bem diferentes. Então, no meu caso, alunos internacionais têm a possibilidade de como é que eu posso falar? Aplicar para 4 bolsas logo que entram. Mas isso depende da nota do ACT ou SAT, que são as provas de high school americano. As provas como se fosse o Enem americano. E depende muito do GPA. O GPA é meio que a média de todas as suas notas que você fez durante o ensino médio todo, né? Vai pegar aquilo lá, somar... Exato. E o ensino médio lá começa no nosso 9º ano. Então, tem que contar do 9º, 1º, 2º e 3º ano. Só que essa nota é muito diferente. Assim, eles têm um cálculo todo diferente que varia geralmente de 0 a 4. Então, eu dependia dessas 2 partes para aplicar para a bolsa de estudo. Mas depois, Sim. dentro da faculdade, quando você já começou as aulas, você pode aplicar para outras bolsas de estudo. E não só bolsas por exemplo, que tem muita bolsa lá, isso é muito legal. Que tem bolsas também que nem é só para cobrir o tuition, né? Tem para cobrir, por exemplo, moradia, como você vai fazer um estudo específico, tem muita oportunidade. O legal é que você tem realmente que ficar com esse radar, né, para encontrar oportunidades. E o Andy, no caso, o conselheiro americano da Genial, te ajudou também com isso e ficar com esse radar um pouco mais apurado? Muito. Ele escreveu muitos artigos e me mandava muitos de Financial Aid e Bolsa de Estudo, que são diferentes. Para quem não conhece, a Financial Aid é o financiamento que nem você faz aqui no Brasil, para algumas faculdades. Você paga depois que você terminar o seu curso. E as scholarships, que são as bolsas de estudo, que essas você ganha mesmo a bolsa, né? E ele me deixou muito encanada, só que você só consegue realmente aplicar para a bolsa de estudo depois que você já começou na faculdade. Então, é um pouco difícil, tem poucas opções para quem ainda não começou. Geralmente, elas são o que eles chamam de merit-based, que são as bolsas por mérito. Mas depois, com o seu desempenho nas aulas, eles gostam muito de quem é envolvido nos assuntos do campus. Então, quem participa de vários clubes, quem participa de organizações estudantis, daí tem bolsa. Vamos lá, acho que a gente está falando muitos termos, né? E o que é muito legal, que a gente já vai informando o pessoal, mas vamos tentar então dividir aí. Primeiro vamos começar com a pergunta aqui que chegou, como que você decide sobre o seu curso?
acho que você já tinha uma aptidão, né? E aí reforçou isso com as matérias eletivas da Dinion, aí deu aquele selo de aprovação, é isso que eu quero fazer, né? Foi isso. As matérias me Legal. ajudaram a entender que era aquilo mesmo que eu queria, até porque as matérias eletivas são um pouco baseadas em matéria de Sim, faculdade. elas são ligadas em carreiras, né? Então, Sim, por exemplo, tem que você, fazer no bastante caso, está de questão. negócios e publicidade, Sim. mas tem de saúde, eu sou muito fã do Indiana Jones, eu queria ter feito uma matéria letiva que é arqueologia. Eu acho que Ah, sim. eu, do terceiro ano do ensino médio, eu ia pirar em fazer arqueologia no ensino médio. E aí, Tem vamos muita, falar... Como? Desculpa. tem muita opção. É incrível. Tem até aula de... Como é que era? Acho que tem aula de culinária pela Dinium online. Então, é muito legal. Não, tem muita coisa mesmo. E aí, do application, né? Já está trabalhando ali com o Andy no seu application. Vamos lá. Você fez o SAT, né? Que é como se fosse o Enem nosso, para explicar já para o pessoal que está vendo a gente. Você também teve que fazer uma carta, né? Para as universidades, uma sua, contando um pouquinho de você. Bom, o que eu fiz, eu até anotei aqui para não esquecer. Eu fiz a prova do ACT. Na verdade, eu não quis fazer o SAT. Tem essas duas opções Ah, entendi. que a maioria das faculdades pede para você provar o seu conhecimento. Que é muito parecido com com o Enem, só que americano. Na verdade, não é parecido. Ele avalia a É o mesma coisa. equivalente. É o É o equivalente, equivalente. isso. Eu também fiz a prova do TOEFL, que foi de fluência na língua, mas também tem a prova do IELTS e do Duolingo. Então, eu acabei fazendo o TOEFL, eu optei por fazer o TOEFL. E eu fiz a Essay. Na verdade, assim, a application, né, eu falo que ela é dividida por duas partes. A primeira parte é o formulário, que você preenche com um monte de coisas e muitas informações, né? Não só sobre você, mas sobre a sua família. É o que eu falei. Lá eles não querem só ver você como uma nota. Eles querem saber do seu background. Como é que fala background? Quem é você? Te conhecer como uma Da pessoa sua mesmo, vida né? pessoal, enfim. Isso. A Eles gente querem sempre brinca aqui na Dinion, né? Quando chega algum pai novo falando sobre universidades, a gente explica que é muito diferente o sistema brasileiro e o americano. Aqui você vai virar uma nota, né? O aluno vai virar uma nota ali do seu vestibular. E se você não conseguiu aquela nota de corte, você tenta de novo no ano que vem. Nos você vai Estados ter Unidos, uma além de oportunidade. bons estudantes, eles querem pessoas boas, então pessoas que possam agregar com experiências de vida, né, que fazem trabalhos voluntários, que têm hobbies diferentes, né, que vão agregar ali no social do campus também. Isso que é muito legal, porque né, você cria uma comunidade diferente também dentro do campus, né? Lógico. E eu acho um sistema muito mais justo. Assim, a minha opinião pessoal, eu acho um sistema muito mais justo de avaliação, porque você pode repetir as provas ao longo do ano, tem algumas datas para todas as provas para você fazer ao longo do ano. E você tem a possibilidade como é que fala? Trabalhar as suas outras partes. Então, não só a sua parte intelectual, mas os seus hobbies, Uhum. a sua parte, sei lá, como eu posso dizer? Eu, por exemplo, eu gosto muito de dançar, eu fiz várias aulas de dança, então eu coloquei na parte dos extracurriculars, né, que são as atividades Sim. extracurriculares que eles pedem. Coloquei trabalho voluntário, que é muito bem visto por eles. Eu liderei, junto com uma colega minha, a parte social do Grêmio Estudantil da minha escola por um ano. Então, a gente trabalhou com vários projetos sociais, foi muito legal. E, bom, é muito bem visto isso também. Então, eles perguntam tudo isso para realmente saber quem você e não só a sua nota. Tanto é que, assim, não precisa se desesperar, eu falo isso por experiência própria. Não precisa se desesperar se a sua nota não foi tão alta assim, porque você tem outras coisas para mostrar e que eles vão gostar. Então, Sim. é um conjunto. E eu acho isso, assim, maravilhoso, eu acho muito mais justo. E fico muito feliz deles É terem mais gostado de completo, mim. né, no final. Mais completo, com certeza. Mais completo, porque como a gente disse, eles querem te conhecer como pessoa e não só como um número ali, né? Uma nota. Então, realmente, né? Você consegue se destacar não só pela sua nota, mas quem você é, o que você vem fazendo nesses últimos anos, durante nos Estados Unidos, 4 anos do ensino médio, né? Muito Exatamente. legal.
E nesse processo todo, você se candidatou para 7 universidades, foi aceito em 6. Qual foi a maior dificuldade de todo esse processo seu? Bom, a parte da redação que eu tinha que fazer, que foi a essay, foi bem difícil, porque aqui a gente faz uma redação num tempo que tem sobre um tema que eles colocam lá. Eu tive que fazer, eu tive bastante tempo, mas eu tive que fazer uma redação sobre mim. Então foi muito difícil, assim, encontrar o que falar e eles querem saber de você. Então, como eu posso falar isso? E tem vários, assim, não precisa ser puxa-saco, só seja você mesmo. Então, foi um pouquinho difícil para tentar pegar informações e montar, foram vários rascunhos, assim, mas acabou dando tudo certo. Essa foi uma parte bem difícil. Outra parte muito difícil foi o transcript, porque o transcript é a tradução, né, das notas brasileiras para o modelo americano. E para isso, gente, ó, uma dica. A Dinion tem parceria com a Ativa. A Ativa é uma empresa americana que faz a tradução e é super aceita. As faculdades só aceitam o transcript se forem de empresas autorizadas ou se for tradução juramentada. Então, a Ativa faz isso, parceria com a Dinion, perfeitos, juro. Não tive problema nenhum, foi demais. Só que para isso eu precisava das minhas notas fechadas, até enviar o transcript, né? Sim. E eu não estava com as notas fechadas no final do ano, demorou um pouco, então isso foi um pouco difícil, assim, essa parte que a gente não pode fazer nada, né? A gente tem que mesmo esperar. Então, foi um pouco difícil. E a parte de espera em si, não demorou muito, Sim. tive muita sorte. O meu primeiro resultado saiu em outubro. E o último saiu agora em fevereiro, mas, enfim, demorou um pouquinho, assim, principalmente a que eu mais queria, que foi a que eu entrei. Saiu na semana do meu aniversário, então foi um presentão, meu aniversário. Olha, que presentão. Foi um presentão, foi 2 dias antes. Então, Que legal. essa parte da espera também é difícil. Mas, gente, depois que você abre o e-mail, está escrito parabéns, assim... Sai confete da tela, fogos de artifício. Nossa, mas era um chororô. Não vou mentir, Que legal. Chororô. Mas... E dessas 7 que você se candidatou, né? Vamos lá, quais foram as 6 que você passou? Você sabe de cabeça? Sei. Eu passei na USF, University of South Florida, que é a que eu tô dentro. Na UCF, University of Central Florida. UNF, University of North Florida. Tallahassee Community College. Valencia College e Hillsborough Community College. Essas foram as 6 que eu entrei. E teve a Florida State University, que eu não entrei, mas assim, a outra coisa que eu queria falar, na hora de montar a College List, é muito importante você colocar lá faculdades que você acha que vai passar, faculdades que você tem quase certeza que você vai passar, e as faculdades que, assim, o não eu já tenho, vamos buscar o sim, né? E foi isso que eu fiz. A única que era, assim, o não eu já tenho, vou buscar o sim, foi a Florida State. Então, foi esperado, assim, que eu não entrei. Mas eu entrei na que eu mais queria, então foi tudo de bom. Que legal. E já tá com a camiseta da universidade? Eu sei que você tá com a camiseta da Dinion, porque eu conheço esse laranja. Esse laranja o quê? Esse laranja é Dinion. Mas eu ainda eu conheço a laranja. Eu não tô com a camiseta da faculdade, ainda tá difícil. Precisa montar o kitzinho. Mas eu ganhei a minha carta, e na minha carta vieram bastante coisas. Mostra pra gente. Mostro, ó. Veio assim. Esse é o... Aí, gente, da minha faculdade. Tô vendo os comentários do pessoal da minha faculdade. Esse é o logo. O mascote da minha faculdade é um touro. Então, ele é o Rocky. Aí, ele é o touro. Aí, aqui abrindo a carta, o envelope, na verdade, veio a carta. Aqui. Eles mandaram pelo correio, então não foi só um e-mail, né? Foi por e-mail. Que chique. Foi chiquérrimo, mas mandaram pelo correio com meu nome, meu curso, tudo mais. Mandaram uns adesivinhos,
E um QR Code aqui que é tipo, ele vai para um vídeo do YouTube que te dá parabéns por ter entrado. Então, foi Que emocionante. legal. Eu uso adesivos, umas informações sobre scholarship e tudo mais. E mais informações, né? Daí, coloca a carinha assim. Tem esse outro card de informações aqui e aqui. Ai, que legal. Bound. Ai, foi muito especial ganhar essa carta. Nossa, a hora que eu abri, parece não, tudo valeu a pena na hora, assim. Falei, foi muita dor de cabeça, não vou mentir, foi difícil, mas valeu muito a pena, nossa. Que legal. Dá pra ver pelo sorriso o quanto você ficou feliz, né, Eu de fico muito ter feliz de estar contando a minha experiência aqui, porque no começo eu estava muito sozinha, né? Eu tinha a ajuda de toda a equipe da Dinho, mas eu não tinha ninguém que eu conhecia que realmente queria aplicar. Eu era a única da minha escola Sim. no comecinho que queria aplicar. Então, eu peguei várias informações por mim mesma, assim, fui conseguindo, né? Pesquisando bastante, enfim. E agora tá tendo a oportunidade de passar para as pessoas, fico muito feliz, sabe? Que eu espero muito que eu possa ajudar quem está pensando em aplicar. E, gente, é possível, tá? Não é impossível. De verdade, basta querer, se esforçar, agarrar as oportunidades, que é possível sim. Legal. E eu queria saber como é que o diploma da Dinion, né, toda a sua experiência que você viveu na Dinion te ajudou para esse momento agora que você tá de ir para a universidade, né? Você está se sentindo confiante, que é um desafio que você está preparada, como é que é? E também se as pessoas que estão participando aqui quiserem já mandar pergunta para ela, que aí eu já vou lendo também, a gente vai participando do bate-papo, todos, né? Como é que foi? Bom, ter a dupla certificação é um diferencial muito grande, assim, muito grande mesmo. Ter as matérias americanas junto com as brasileiras, você tem mais crédito, que eles chamam de crédito, é que eu não sei traduzir o crédito, como fala aqui no Brasil. Você pode falar crédito mesmo, é? Então Sim. você ganha mais crédito, o seu currículo escolar tem mais crédito do que até do aluno americano. Então, isso é muito importante. E ter feito as eletivas, mostrar interesse no meu curso, no que eu quero realmente fazer, foi muito bom também, foi um grande diferencial. Então, e assim, é uma oportunidade que eu tive, assim, na escola. Então, eu podia fazer a DIN. No começo, ok. No começo, era um programa ainda separado. Então, você fazia parte, né? Alguns alunos só faziam. Sim. Depois passou a ser obrigatório. Mas, gente, uma oportunidade dessa, juro, não tem o que falar. Tinha os horários de aula na escola, então eu também trabalhava lá, trabalhava em casa, fazia o possível. E, não podia deixar essa oportunidade de ir embora, não. Foi muito importante. Nossa, ter o diploma no final foi tudo, assim, tudo mesmo. Que legal. E só para explicar, né, no colégio da Manu, é obrigatório o Junior High School, já está inserido na própria grade do colégio, né? É que tem alguns outros Aproveita. colégios, e que é o Colégio Petrópolis em São Bernardo do Campo, também tem o Colégio Penlife, que também fica em São Bernardo, que também funciona dessa forma, mas há outros colégios, né? A Junior está presente em 7 estados no Brasil, em mais de 50 colégios parceiros, então há outros colégios que têm outros tipos de formato, que aí não é obrigatório, mas o aluno também, por estar numa escola parceira, pode fazer. E você que não está numa escola parceira Dinion também pode cursar o High School, tá? É só entrar em contato conosco, acesse o nosso site, dinioneducation.com.br, ou aqui pelas redes sociais, se quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Ó, tem uma pergunta aqui. Quantas horas de dedicação a Dinion você tinha por semana? Bom, durante as aulas, assim, durante o ano letivo, era um pouco difícil, assim, eu tinha que pegar os meus dias mais livres, que eu não tinha que estudar para muitas provas. Eu tentava fazer umas 2 horas por semana, pelo menos, enquanto eu estava em aulas. Nas férias, eu fazia 1 hora por dia. Né? Se era férias de dezembro e janeiro, eu fazia 1 hora por dia, de julho também. Então, nas férias foi o tempo que eu mais me dedicava, assim, a Dinion, que eu tinha tempo. E daí eu fazia mesmo, terminava as matérias para começar o ano com outras. Legal. Por ser um curso online, né, EAD, ele é muito flexível, né? Então você Sim. consegue adaptar a sua rotina de estudos para poder fazer. Que nem você fazia 2 horas, né, quando você estava no meio das aulas,
mas tem alunos nossos na Genial que fazem 5 horas, tem alunos que chamam a fazer 8 horas, então é muita flexibilidade, é muito individualizado o High School Genial. Então, nesse sentido, vocês, né, alunos, vão ter muita flexibilidade para adaptar a sua rotina de estudos. Sim, assim, é um ponto muito positivo ser flexível, mas tem que ter disciplina. É Sim. essencial, assim, a disciplina para colocar na sua agenda, vou fazer isso, senão cai no esquecimento, né? Senão a matéria tá lá e vai ficando. Então, tem muita disciplina para fazer mesmo, regradinho, e é isso. Tem que... O É muito Matheus está bom. perguntando. O Matheus está perguntando aqui se você notou muita diferença entre a grade curricular da Genial, né, e o curso do seu colégio. Eu acho que é isso que ele quis dizer. É bom, já para começar a responder a pergunta dele, que na Genial High School você faz as matérias que são exclusivas do currículo norte-americano, né, e as outras matérias do ensino médio, como biologia, química, que são essas que tem todo o ensino médio, né, você fez no seu próprio colégio, né? Eu fiz as disciplinas normais na minha escola e as disciplinas obrigatórias do High School americano são muito diferentes das nossas. Então, eu tive como obrigatória a economia, história americana, parte um e 2 é obrigatória. Que são duas Governo, matérias diferentes, tem gente que se confunde, mas são duas diferentes. são duas diferentes. Conta a história Isso. inteira dos Estados Unidos, mas é dividido até do comecinho, assim, até agora acho que eu não vou lembrar. Acho que foi até o ataque de 11 de setembro. Depois, Sim. os novos presidentes, foi isso, a primeira e a segunda parte. E também teve governo americano. E eu tive duas matérias que eram só quizzes, que foram bem rapidinhas, que foi Fine Arts e Computer Science. Então, Isso. artes e computador, Tecnologia. né? E tecnologia, É. isso, tecnologia. E são as 6, né, que são os obrigatórios no High School Junior. E aí, lembrando de novo, aí depois você fez matérias eletivas ainda para Isso. complementar o seu currículo. Depois eu fiz Deixa eu ver matéria outras eletiva. perguntas aqui. Então é bem Estão diferente, né, as falando, matérias do high school daqui, do ensino médio daqui e do sim, high school de lá, né? estão perguntando qual foi a matéria que você teve mais dificuldade. A matéria que eu tive mais dificuldade, eu acho que foi História Americana. Porque a gente tem um livro de 1000 páginas para ler, que é a Odisseia Americana. Então, foi difícil. Eu ainda tinha, acho que 13, 14 anos. Era puxado, viu? Era um livro por PDF, então foi bem difícil, assim, de, Sim. de pegar a informação. Mas foi essa a matéria que eu tive mais dificuldade. História um, não a Mas 2. não, mas não, mas não impossível, né? Você Não, fez impossível, não. e Deu tudo certo. Acabei com uma nota boa, finalizei com uma nota boa. Então, legal. nada impossível, só um pouquinho difícil. Tá, faz parte, né? Faz parte, totalmente. Estão perguntando aqui se seus pais ficavam no seu pé ou se você sempre foi uma boa aluna. Eu sempre, assim, eu sempre me esforcei muito, mas eles sempre ficaram no meu pé. Sempre acreditaram no potencial. Então, me incentivavam, né? Mas sim, principalmente para as oportunidades que vieram a mim, eles sempre, né, falaram, não, vai, faz isso, foca. Eu sempre gostei também, então era muito, muito tranquilo. Eles sempre me apoiaram muito. Estão lá na sala vendo a live, quietinhos. Manda um oi pra eles. Qual que é o nome deles? É Rui e Maria Cláudia. Ó, manda um abraço, um oi pra eles, ó. Parabéns, viu, pela filhota. E como é que são as avaliações? É outra pergunta aqui. Como é que é as avaliações? Como é que foram as provas durante a sua jornada no high school? As provas da Dini ou as que eu fiz para entrar nas faculdades? As duas, vamos falar das duas. Tá bom. As provas da Dinion eram mais assignments, eles chamam de assignments, que são trabalhos. Então, tinha bastante trabalho escrito, responder alguma pergunta. E tinham as provas orais, que ela fazia várias perguntas e a gente tinha que responder. Então, na parte de história, saber as perguntinhas assim foi suado, mas E aí você conversava, né, com o Aí eu professor. conversava, nossa, era a oportunidade perfeita de colocar a parte de speaking, né? De falar inglês. Sim. E listening, né, que eu também ouvi a pergunta, né?
E eles têm muita paciência, os professores têm muita paciência, então não precisa ter vergonha na hora de fazer perguntas. Se não entendeu, eles repetem, eles são super tranquilos, estão acostumados com o aluno internacional, então era uma boa Legal. oportunidade de eu praticar. E nas provas, bom, a prova do ACT, que é o Enem americano, ela é bem diferente do Enem, na verdade. Ela é uma prova muito mais rápida. Caiu só... Ela é dividida em 4 partes, que é matemática, inglês, leitura e ciências. E eu tinha 215 questões para fazer em 2 horas e 55. Enquanto aqui no Enem a gente tem 90 questões para fazer em 5 horas e meia, 6 horas. Então, assim, foi bem corrido, muito diferente. Mas eu estudei bastante para essa prova, então acabou dando tudo certo. E o TOEFL, para quem é aluno do Petrópolis e de várias escolas aqui que eu sei que tem as Inglês provas do forte, né? Cambridge. Não, mas as provas do Cambridge. Do Cambridge. E Sim. é muito parecido, assim, a estrutura da prova é muito parecida, mas o inglês americano é de longe, assim, muito mais fácil que o britânico. Então, essas foram as provas que eu fiz, basicamente. Foi tranquilo. Legal. Eu sempre estudei o inglês britânico, aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu falava algumas palavras que eles ficavam, nossa, por quê? Por que você tá falando desse jeito? Era sempre engraçado. Eu passei por isso no Aqui, comecinho do curso da Dinium, que tinha algumas palavras que eu passou? aprendi só pelo Cambridge. Aí eu falava, nossa, tem certeza que você fala assim? Daí eu fui aprendendo. Normal. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Essa aqui eu acho que é. Bom, você pode contar a sua experiência, mas está perguntando se você faz na Junior High School uma matéria por vez ou você faz, né, em juntas. Mas no caso não, né? É uma de cada vez. Então você tem que sempre terminar a que você está fazendo para partir para a próxima, né, Manu? Isso, uma matéria por vez. Nem dá para fazer várias ao mesmo tempo, não, gente. É melhor fazer uma de cada vez e no final dá tudo certo. Legal. Tem uma última dica que a gente pode dar? O que você acha que a gente pode falar para quem está pensando, né, viver essa experiência que você viveu e obter o sucesso que você obteve? Bom, assim, eu acho que tudo que você fizer na sua vida durante a escola, sejam seus hobbies, sejam trabalho voluntário, tudo, faça. E pais incentivem os filhos a fazer atividades extracurriculares porque elas contam bastante. Se não gostar, sai, faz outra, mas eles sempre aceitam quando você coloca na application que você fez várias coisas, gera muito interesse. E conversar muito com os pais, porque isso é uma preparação não só intelectual, no sentido de fazer as provas, não só financeira, no sentido de pagar em dólar uma faculdade, mas também psicológica. Ter isso ciente que você está indo embora, que vai passar seus 4 anos lá, mas que você vai ter sempre sua família aqui. Eu digo isso da minha experiência, porque eu tenho muita sorte de ter o apoio da minha família, assim, por completo. Então, mas é muito bom manter o diálogo com os pais, conversar, saber a sua realidade. No começo, eu ia até comentar isso, a minha college list tinha faculdades que tem uma tuition, que é a anualidade muito cara. E daí, depois de conversas tudo mais, a gente foi excluindo. É sempre muito importante para você não ter alguns imprevistos no futuro, né? Se Sim. tiver algum problema. E outra coisa é agarrar as oportunidades, sem dúvida. Durante a minha vida na escola, eu tive muitas oportunidades que eu tentei agarrar a maioria. E eu acho que, assim, foi o que me fez chegar até aqui. Então, a oportunidade de fazer a Dinium, eu não preciso nem explicar, foi essencial. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de espanhol. Hoje eu tenho um dos, acho que, se não é o diploma mais alto, é o que vem antes, assim, mas já tenho fluência em espanhol e posso dar aula até. Ai, que Então, legal. isso estava disponível na minha escola. Eu podia fazer, eu tinha que pagar a prova no final do ano, mas as aulas estavam lá. Era só ter Sim. vontade de fazer. Então, eu fiz as aulas da escola, fiz as aulas de inglês. Enfim, as oportunidades que eu tive, eu agarrei e é o que eu falo sempre.
Se você tem uma oportunidade, não deixa passar, porque você não sabe quando vai voltar e se vai voltar uma oportunidade igual a essa. Então, para quem estuda no Petrópolis e fica pensando, é porque eu vou ter mais uma coisa para fazer, não sei o quê. Tudo com planejamento e disciplina se ajusta na sua rotina. Então, não é impossível. Eu fiz muita coisa. Pode perguntar para minha mãe. Minha mãe pode até colocar no chat. Tinha anos que se eu não estava na escola, eu não parava em casa. Eu fazia um monte de coisa. Balé, piano, canto, jazz, espanhol, inglês. E adinho ainda em casa. Então, tudo com planejamento se ajusta na sua rotina. Então, agarra as oportunidades, não deixa passar, que no final das contas vale muito a pena, muito mesmo. Legal. E eu acho que tem uma pergunta aqui, acho que é a última para a gente encerrar, mas uma pergunta super importante, que é como é que a pandemia, né, esse momento complicado que a gente está vivendo, afetou o seu planejamento e como é que vai afetar aí a sua jornada para ir agora, né, começar as suas aulas nos Estados Unidos? Bom, a pandemia trouxe muitas coisas ruins para todo mundo, a gente não pode negar isso, mas nesse sentido a pandemia me ajudou muito, porque assim, se eu estivesse na escola, eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu fiz no ano passado. Às vezes eu paro para pensar no que aconteceu no ano passado e eu tento pensar, nossa, como que eu consegui fazer tudo isso? Tipo, eu acordava às 7 horas da manhã e ia parar só, sei lá, 9 horas da noite para jantar. Então, eu consegui fazer muitas coisas. Eu fui nas aulas da minha escola online, nas que eu mais precisava, mas eu fiz um curso de preparação para o TOEFL. Eu fiz uma plataforma inteira de exercícios para a prova do ACT. Eu tive várias ligações com o Andy para a gente conversar, planejar tudo certinho. Então, meu planejamento ficou todo em dia. Fui atrás de documentação com muito mais facilidade. Então, nesse sentido, a pandemia me ajudou muito. E eu consegui ficar muito com a minha família, né? Que é o mais importante, para eu ficar 4 anos fora. Então, eu fiquei bastante tempo com a minha família, foi muito bom. Mas, no momento atual, a pandemia não está me ajudando tanto mais. Porque o consulado do Brasil está fechado. Então, eu não consigo meu visto de estudante aqui. Eu estou tentando em outros países agora. Não só eu, mas todos os brasileiros da minha faculdade. A gente tem um grupo. Eu até queria comentar, na minha faculdade, tem uma organização que chama Brasa, que é uma comunidade de alunos brasileiros. E tem várias faculdades, só que a da minha faculdade é a maior Brasa do mundo. Então, tem quase 300 alunos brasileiros na minha faculdade. E são todos incríveis. Então, a gente tem um grupo, é muito legal conversar com eles. E tá todo mundo no mesmo barco, com problema de visto e tudo mais. Por enquanto, a pandemia não tá ajudando. Tanto é que, assim, eu vou começar no Summer Semester, que, na verdade, eu já queria até aproveitar e explicar. Desculpa que eu tô falando muito, mas... Não, pode falar. Você pode entrar em 3 semestres lá nos Estados Unidos. O Spring, que começa em janeiro. O Summer, que começa em junho, julho, por aí. E o Fall, que começa em setembro. O Fall é quando a maioria dos americanos, assim que sai do ensino médio, vai para a faculdade, que é quando começa o ano letivo lá. Eu decidi ir no Summer, porque em janeiro é muito perto, né? Acabou o ensino médio, já se mudar direto. E em setembro, nossa, agosto, setembro, nossa, muito demorado. Enfim, não sabia da pandemia. Então, eu decidi ir no Summer. O Summer tem menos vagas, só que é menos concorrido também. Então, o meu plano era ir agora, já em maio, para lá. Mas eu não consegui, então vou começar online e tudo bem. E vou tentar meu visto para ir em agosto presencial. Sim. Então... nisso a pandemia não está ajudando, mas eu penso, tudo acontece por um motivo. Então, a minha hora de ir não é agora, vou começar online, estou tendo essa oportunidade e vai ser ótimo. Não, legal que você vai começar, né? Você não vai te travar, isso é muito bom. Vou começar. Então, bom, é isso. Já fiquei feliz porque você... Não, já acho que a gente também estourou o tempo aqui, acho que vamos liberar você também. Não, a gente vai ter outros... Se quiser conversar mais, fica tranquilo. A gente vai ter muitos momentos aí para conversar, né? A gente pode marcar até outra live depois para a gente conversar mais, porque eu acho que foi muito legal. Acho que a gente conseguiu aí falar de bastante pontos, né? Falar das terminologias, falar da sua jornada, falar como foi a sua experiência no high school. Fiquei feliz que você já encontrou na internet uma comunidade de brasileiros lá,
porque quando eu fui estudar nos Estados Unidos, na minha universidade, tinham pouquíssimos brasileiros, e quando você ouve alguém falando português, parece que você está sempre procurando 24 horas. Alguém fala português, você, nossa, preciso falar português com essa pessoa, preciso botar para fora, falar a minha língua, porque ficava naquela saudade de falar português. Então eu já fiquei contente que você vai ter isso, e com certeza na Flórida é bem diferente de Indiana, você vai ter essas oportunidades. Você vai ter tanta saudade quanto eu tive. Mas isso eu até ia comentar. Muita gente fala do choque cultural, né? Às vezes você vai para um sim, estado que não conhece muito brasileiro. Isso foi outro ponto de eu ter colocado na minha college list. A gente tem medo de sofrer preconceito, certo? Então, a sim, Flórida é um estado que recebe muito brasileiro todo ano. E Tampa, né? Minha faculdade fica em Tampa. Tampa também recebe bastante brasileiro. que é uma cidade muito legal. Para quem, É uma cidade para linda. quem já esteve na Flórida, conhece pelos parques, né, do Busch Gardens, Eu então nunca fui conhece para pela Tampa, cidade. mas vou ter bastante É tempo muito para legal. conhecer. E daí, assim, saber que a minha faculdade tem essa quantidade de brasileiros, e eu vejo eles, em datas festivas, eles ficam juntos, tudo mais. Quase não tem choque cultural. Uma pessoa da Brasa já me falou Sim, que você quase não tem choque cultural. Então, isso foi muito importante para mim também. Meus pais ficaram super tranquilos. Você vai acabar falando inglês de qualquer jeito lá, porque muita gente também pensa, você vai para os Estados Unidos para ficar com um brasileiro? Não, você vai ter todas não, as suas aulas em inglês. Minha é, faculdade tem 50 mil alunos, então só 300 são brasileiros. Pode ficar tranquilo que você não vai só ficar com não, brasileiro. Então, você vai ter todo o seu currículo acadêmico em inglês, e é assim, lógico que na Flórida tem mais brasileiros do que tem em outros lugares nos Estados Unidos, então, que nem eu te falei, você não vai sentir tanta saudade de falar o não. português que nem eu sentia, porque vai ter gente. Mas você vai conhecer vários americanos, vai ter Vou. várias pessoas que vão falar espanhol também, com outras línguas. Eu tive aulas na minha universidade e que eu olhava para o lado, a maioria, assim, 90% da sala de aula nem era americana, era estrangeira. A maioria vietnamitas, porque tinha um convênio ali na Tem minha bastante. universidade. Então, assim, você acaba conhecendo pessoas do mundo todo, né? Estudando numa universidade dos Estados Unidos. Então, isso foi muito legal, porque hoje eu tenho amigos no Cazaquistão, no Vietnã, na Tailândia, na Austrália, na Argentina, e nos Estados Unidos todo, no Brasil. Assim, eu tenho, se eu mandar um WhatsApp para alguém e falar assim, ó, tô pegando um avião, vou ficar uma semana na sua casa, eu tenho um sofá para dormir em cada canto do mundo. Isso é muito Então, isso é legal. muito legal. Isso é muito É, legal. E eu tenho certeza que você vai aproveitar o máximo, né, com essa experiência. certeza. De novo, já para Verdade. encerrar aqui, porque se deixar a gente vai ficar falando até amanhã. Isso. Podemos fazer outra live? Eu tô vendo que o pessoal tá falando aqui. Pode contar comigo para outra live, viu? Que eu também vou amar. A gente vai fazer, vamos marcar sim. E também a gente, né, vai fazer outras coisas aí juntos. A Malu vai comentar cada vez mais, Fiquem contar a sua atentos. experiência aí no Instagram da Dinion, no Facebook. Então sigam, né, o Instagram, se vocês ainda não seguem, porque ela vai participar cada vez mais aqui com a gente, contando a experiência dela. E, né, para finalizar, muito obrigado por participar, Eu muito que te obrigado por agradeço, compartilhar a sua nossa. experiência. Obrigada pela E super oportunidade. parabéns. Obrigada. Eu agradeço muito a vocês de coração, de verdade. Sempre indico. Não podem contar comigo para indicação, para contar para as pessoas. Vocês são demais, de verdade. Legal, muito obrigado. A gente que fica Obrigada, feliz. Vitor. Boa noite, até mais. Boa Brigadão. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.